gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Tem alguém aqui ansioso? Tem alguém que sofre de ansiedade? Nós vamos estudar um pouquinho o que a palavra de Deus revela para que possamos vencer esse mal. Todos acharam? Mateus capítulo 6. A partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Palavra de Jesus, que palavra maravilhosa para nós, né? Jesus aqui, ele nos instrui a respeito dessa questão da ansiedade, porque é interessante a gente pensar que naquela época, né, há mais de 2000 anos atrás, as pessoas sofriam de ansiedade. Eu acho, né, porque Jesus falando sobre isso, é porque já era um problema. E será que continua sendo um problema hoje? Sim, né? A gente vive num mundo cheio de pessoas ansiosas. E se a gente pergunta assim: como é que você vai? Aí um dia está tudo bem, outro dia assim, do jeito que Deus quer, né? No dia assim, do jeito que Deus quer, com a tristeza. E a gente fica pensando, né? À luz da palavra de Deus, se tivesse do jeito que Deus quer, realmente estaria pulando de alegria, né? Nós vamos ver assim, eu queria que você olhasse para a sua vida. Como é que você está? Você tem ansiedade? Está sofrendo com isso? Hoje, o objetivo dessa palavra é que a gente compreenda, porque Deus não quer que você ande ansioso, né? Essa é a palavra de Jesus. E eu estive observando que a nossa vida terrena, ela está limitada a um tempo, tá? Nós temos uma linha do tempo, do dia que nascemos até o dia que vamos estar nessa terra. E a vida não vai acabar quando acabar a vida aqui na terra, né? Porque nós somos seres eternos, nós temos o Espírito nunca morre. Ou vai para a glória com Deus, né? Ou então vai para a condenação eterna. Mas graças a Deus, então nós vamos para a glória, amém? Amém. Mas a nossa vida, ela obedece um
tempo. Vamos imaginar que aqui seja a linha da nossa vida. E eu estou aqui, começou aqui, nascemos, temos uma trajetória e hoje é um presente. E o nosso amanhã. Eu tive observando que muitos de nós, a maioria das pessoas, elas não vivem o seu presente. Geralmente estão vivendo ou no passado ou no futuro. O que leva uma pessoa que vive no passado? É aquela pessoa que vive em depressão, alimentando sentimentos ruins, mágoas, frustrações, tristezas, aquilo que deu errado na sua vida. E existem aquelas pessoas que estão vivendo no futuro, que estão preocupadas com o que vai acontecer. Isso é a ansiedade. Então, o objetivo de Deus é que a gente viva intensamente cada momento da nossa vida. E o nosso momento é hoje. Porque o passado já não existe mais. E o amanhã ainda não chegou. Se a gente viver no passado, olhando para o passado, nas frustrações, remoendo as coisas ruins da vida, nós nunca vamos viver o nosso presente. A vida vai passar e você chegou ao final e não viveu o melhor que Deus tem. Porque Deus, Ele nos trouxe nesta terra. Não foi para nós vivermos em depressão nem em ansiedade. Deus, Ele veio nos dar uma vida abundante. Amém? E nós precisamos aprender a viver o presente. Porque a pessoa que vive olhando, que vive remoendo o passado, as amarguras, o casamento que não deu certo, o emprego que não conseguiu, porque não se conseguiu dar, alguma coisa deu errado na sua vida e que vive olhando para trás, essa pessoa não vive o presente. Não vive as coisas boas. Porque o passado não tem como voltar. O passado morreu, passou. Ou outros que vivem com medo do futuro. Se aconteceu outra coisa. Naquela expectativa ruim do futuro. A ansiedade é a expectativa ruim do futuro. Então nós precisamos dar uma olhada na nossa vida e corrigir as coisas certas para que a gente viva. A vida não passe pela vida, mas que a gente viva hoje. Por exemplo, você só tem o agora, que é onde você está, aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Aproveite esse momento. Isso é uma bênção que Deus está lhe dando, para você ouvir sua palavra, para que você aprenda algo e sua vida você possa sair daqui melhor. Amém, queridos? Então vamos observar aqui o que Jesus ele fala, sobre a ansiedade. No versículo 25 ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem quanto haveis de beber, Ele vai falando. Que a ansiedade é a preocupação com o amanhã. Tem alguém aqui preocupado com o amanhã? Jesus disse para a gente não andar preocupado. Com as necessidades, as nossas necessidades. Todo mundo aqui tem necessidade. Temos necessidade de nos alimentar, temos a necessidade de nos vestir, as nossas necessidades básicas. Todo mundo tem. E Deus disse que a gente não deve estar preocupado com essas coisas. Não devemos viver hoje ansiosos. O que vai acontecer amanhã? E se eu perder meu emprego? E se eu ficar doente? E não sei o quê? Não devemos ficar preocupados. Por quê? Irmão, porque a preocupação, Jesus disse que a preocupação ela não resolve. Não resolve nada. No versículo 27 ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Será que a gente, porque eu estou preocupada, eu posso crescer 1 centímetro a mais? Eu posso mudar a minha realidade? Preocupação muda a realidade? Resolve o problema? Não resolve o problema. Então é uma questão de raciocinar, tá bom? Você é uma pessoa inteligente. Você vai gastar seu tempo, seus neurônios, seu sono com uma coisa que não vai resolver? Tá? Jesus disse que não vai resolver. A preocupação ela não resolve. Nós temos que crer na palavra de Deus, porque Ele diz aqui no versículo 26, Ele diz: observai
as aves do céu, que ela não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Né? Então Deus, Ele diz para a gente não se preocupar com essas coisas, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Ele fala de Salomão, que foi um rei, um dos reis mais ricos da história de Israel, que se vestia com roupas lindas, mas nem ele se vestiu como as flores. Uma flor que ela existe 3 dias, depois já morreu, né, jogada fora. Se Deus cuida das aves, cuida das flores, será que Deus não vai cuidar de você? O que você acha? O que Deus odeia você? Não é verdade. Deus, Ele cuida de você. Amém? Ele vai cuidar das suas necessidades. Diga para o seu irmão: Deus cuida da sua necessidade. Deus vai suprir sua necessidade. Amém? Deus vai suprir, irmão. Vamos crer na palavra de Deus. Se Ele cuida dos animais, por que Ele não cuida da gente? Irmãos, você sabe qual é o grande problema da ansiedade? Quando Jesus, Ele nos diz que a gente não deve estar ansioso. Sabe por quê? É porque a ansiedade é um foco na coisa errada. Quando você foca em uma coisa que te traz preocupação, aquilo ali vai te destruir por dentro, vai te adoecer. Hoje a ciência, né, já diz que existem pessoas que desenvolvem doenças por causa das preocupações. São as doenças psicossomáticas, né? E as pessoas ficam tão preocupadas que elas adoecem. Então o problema da ansiedade é o foco que a gente coloca, que começa com o pensamento. Você tem uma necessidade, ou você começa a pensar naquilo, e os pensamentos vão e voltam na sua cabeça, não é assim? E pensamentos, irmãos, é você conversando com você mesmo. Quando a gente começa a conversar com alguém sobre algum assunto, aquilo vai se fortalecendo em nós, é ou não? E a gente conversando várias vezes com a gente mesmo sobre aquele problema, olhando o tamanho do problema, aquele problema vai ficar um gigante. E você vai se sentir uma pessoa, vai despertar em você o que vai mexer com os seus sentimentos. E você vai começar a sentir tristeza, vai começar a sentir medo, vai começar a sentir um monte de coisa ruim que vai te apavorar e vai te destruir. E esses sentimentos, esses pensamentos, eles repetidamente, eles vão forjar em você uma crença negativa de que aquele problema não tem solução. E quando isso se solidifica em você, você começa a crer que a coisa vai dar errada, sabe o que acontece? Aí você começa a falar daquele problema, porque está no seu coração. Alguém chega perto de você, fala alguma coisa, você já vai se derramando, já vai falando. Você só fala daquilo, porque é aquilo que está dentro do seu coração. E quando a gente começa a falar de uma coisa, sabe o que acontece? Aquilo se manifesta. Então a preocupação é você se sabotando a si mesmo. É você atraindo aquele mal para a sua vida. Eu queria que você abrisse aí Jó. Eu esqueci de anotar a referência. Eu fico devendo essa para você, mas eu vou ler o versículo. Eu escrevi em várias versões e esqueci de anotar uma referência. Mas Jó, ele disse assim, todo mundo sabe o que aconteceu com Jó, todo mundo sabe. Era um homem rico, tinha filhos maravilhosos, tudo certo na vida dele. Mas o que houve? O diabo veio, matou os filhos dele, destruiu tudo que ele tinha, destruiu a saúde dele. E a gente vê aqui Jó dizendo uma coisa interessante. Depois você procura. Diz assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que receava me aconteceu. Isso é numa versão. Outra versão que eu anotei aqui:
aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Outra versão. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio a me assombrar. Jó está dizendo aquilo que eu mais temia. Diga aí, irmão, não é? Jó 3, 5 e 6. Muito obrigada. Então Jó, ele disse isso. Aquilo que ele temia veio sobre ele, porque Jó era um homem preocupado. Ele tinha medo das tragédias. Então quando ele chega, ele diz que o que ele temia aconteceu com ele, é porque ele estava o quê? Ansioso. Tinha medo das coisas. Então, queridos, isso aqui é algo que acontece. O perigo da preocupação é o foco que você bota naquilo. Aquilo que a gente bota o foco, irmão, aquilo vem, a gente atrai aquilo. Quer ver? Quando Jesus ele disse assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando? É o nosso foco, buscar, da ideia de quê? É só de estar aqui, eu sou crente, para quê? Não. Buscar significa o quê? É algo que você vai cavar, você vai pesquisar, é algo que você quer, você vai atrás, é algo que você gasta o seu tempo pensando nisso. Então, por exemplo, eu gosto muito de saber a respeito das coisas de Deus. Então eu gasto horas meditando, pesquisando, eu durmo pensando, eu acordo pensando. E Deus vai me trazendo a revelação, o que eu quero entender a respeito do reino de Deus. Eu fico meditando, eu fico buscando, e aquilo vem para mim, eu vou alcançando aquilo que eu quero. E isso é em qualquer área da nossa vida. Aquilo que você busca, você acha ou não é? Isso na vida secular, você quer algo, você foca naquilo, você vai buscar, você faz o que for preciso e você alcança aquilo, não é? É a questão do foco. Você bota o foco na coisa certa, você alcança aquilo. Mas bote o foco na coisa errada, vai acontecer. Por isso que Jesus, ele disse, olha, não te preocupa, porque ele sabe que quando a gente bota o foco naquilo, a gente vai pensar, a gente vai imaginar. Por exemplo, se a pessoa sente uma coisinha, digamos aqui, uma família tem um problema de coração, exemplo, morre todo mundo novamente de coração. Aí você sente um palpitar, meu coração, estou morrendo. E você começa a pensar naquilo, daqui a pouco você vê, você é doente, já vê o funeral, já vai ver, né? Aí começa a imaginar. E vamos saber que a imaginação, ela gera crença? Ela fica no seu subconsciente e seu corpo vai reagir àquilo. Então, quando Jesus ele fala para a gente não ficar preocupado, não é porque isso. Isso vai prejudicar a nossa vida. E a gente precisa entender. Tirar nosso foco daquilo que é errado. Porque senão vai acontecer como aconteceu com Jó. Viu? Você quer que o mal aconteça com você? Então continue se preocupando. Agora bote o seu foco na coisa certa, no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando a gente fala do reino de Deus, é algo assim bastante amplo. Mas o reino de Deus é em cada área da nossa vida. Amém? Nós não somos parte do reino. Deus não tem uma solução para nós em cada área da nossa vida. Então, se há algo que nós queremos, se há a nossa dificuldade, vamos focar. O que meu pai fala sobre isso? O que Deus está dizendo? Foque naquilo, busque, estude, pesquise, deixe sua fé. Jesus, faça. E aquele mal vai embora, gente. Encha o seu coração, encha a sua mente da palavra de Deus. E você vai vencer aquela ansiedade. É em Coríntios, queria que você, acho que é 2 Coríntios, a palavra de Deus, 2 Coríntios 10. Tudo começa, uma coisa que você precisa aprender a controlar. 2 Coríntios 10, 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele está dizendo aqui que nós podemos controlar nossos pensamentos. Porque a ansiedade, ela começa a partir dos pensamentos. É um pensamento. E geralmente esse pensamento é da parte do inimigo. Viu? Que o diabo lança o pensamento na sua mente. Mas nós podemos dizer, não, você pode bloquear pensamento, qualquer pensamento. Nós temos essa autoridade. A Bíblia diz que as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando o sofisma. Sabe o que é sofisma? Mentiras, enganos, né? Pensamento que você começa a pensar tanto na coisa ruim que você começa a acreditar naquilo. Entendeu? Você pode dizer não, torne seus pensamentos cativos à obediência de Jesus. Eu não vou pensar isso. Você abre a sua boca mesmo e quando aquele pensamento ruim vier, você diga, eu me recuso a pensar desse jeito. Porque Deus disse é isso aqui que é a verdade. Deus é a verdade ou não? A palavra de Deus não é que é a verdade? Então qualquer coisa que for contrário ao que Deus diz é mentira. Não acredite na mentira, decida acreditar na verdade, que é a palavra de Deus. Rejeite, torne. Ele disse que as armas, né, que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O inimigo cria fortaleza nos nossos pensamentos. Ele lança mentira e você fica alimentando aquilo e vai criando uma fortaleza. E dali ele fica me controlando. Entendeu? Ele oprimindo. A pessoa ansiosa é uma pessoa oprimida, triste, derrotada, cheia de medo, cheia de inseguranças. Então você pode quebrar isso. Diga, meus pensamentos, eu torno cativo, meus pensamentos, eu que dou ordem para o meu pensamento. Não deixe seus pensamentos livres, né? O diabo pode lançar o pensamento que quiser na sua cabeça, mas você só pensa se você quiser. Corte, em nome de Jesus. Como foi que Jesus fez quando o diabo lançou os pensamentos lá no deserto onde ele estava? Se tu é o Filho de Deus, duvidando da identidade de Jesus, o diabo continua fazendo isso. Se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Foi o que Jesus disse? Está escrito. É assim que ele tem que dizer. O que Deus disse? O que Deus disse é que é a verdade. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pegue a palavra. Rejeite as mentiras de Satanás. Se você fizer isso, irmão, você não vai deixar seus pensamentos à mercê do inimigo. Você vai cortar, rejeite. Davi, lá no Salmo, ele dizia assim: porque está abatida a minha alma. Você já leu esse versículo? Porque tu te perturba dentro de mim. Então a gente tem que se questionar essa coisa da alma, do pensamento. Por que você vai deixar? Já que você hoje está sabendo, eu creio que você entendeu, né? Questão da ansiedade é focar na coisa errada. Isso é um prejuízo imenso. Então rejeite isso. Por que eu vou ficar desse jeito? O que Deus fala sobre esse assunto? Todo problema tem solução. Amém? Amém? Você tem um problema hoje? Quero lhe dizer, tem solução. Não se preocupe com amanhã. Amanhã é outro dia. Ainda não chegou. Essa palavra preocupação é duas palavras, né? Pré-ocupação. Se ocupando antes de acontecer. E às vezes a coisa nem acontece. Né? E você já está preocupado. Então rejeite isso, que isso não vem de Deus. Não deixe seus pensamentos vagando. Tá bom? Para concluir, gente, eu queria só pensar aqui com vocês, porque as pessoas dizem assim: esqueceram de mim com a água, né? Nem trouxe uma bola d'água para mim. Bom milagre, meu amigo, traga um copo d'água para mim, por favor. Aí diz assim: por que uma vez eu ouvi um pastor falando assim: por que os pregadores bebem água? Vocês sabem? Ele diz assim:
Se o sermão não ficar seco. Brincadeirinha, né? Eu vou ver para molhar a garganta. Os pregadores, para o negócio não ficar seco, bebe água. Eu queria pensar com vocês que a pessoa diz assim: como é que você está? Está do jeito que Deus quer, já com a cara de tristeza, né? Então eu queria mostrar para você o que Deus quer para você. Qual é o jeito que Deus quer para você? Abra aí em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Deus, ele veio dar para você a vida eterna. Amém? Esse que Deus quer é a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é a vida de Deus. É o zoe de Deus. É a mesma vida que Deus tem. Me interessa? Alguém se interessa em ter a mesma vida que Deus? Imagine, gente, a vida de Deus. Pois é isso que Deus quer para você. É a mesma vida que Ele tem, a mesma qualidade de vida. E essa vida você encontra em quem? Em Jesus, né? Quem tem um filho, quem tem Jesus, quem recebeu Jesus em sua vida como seu Salvador. Se você hoje está aqui e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, faça isso. Porque não existe outro meio que você tenha a vida eterna. A mesma vida de Deus. A palavra de Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você quer vida? É Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, se você deseja a vida, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega, você recebe a vida eterna, um presente que Deus lhe dá. A palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Só Jesus. Não tem outro caminho para você chegar até Deus. Não tem outro mediador. Não, mas a mãe de Jesus é a minha mediadora. Não. Há um só Deus. A Bíblia diz que é a verdade. E um só mediador. Só tem um. Entre Deus e os homens, Jesus. Tá? Em Atos ele diz que Atos 4:12, o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele disse: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há outro Salvador. O único Salvador é Jesus. Então, se você quer que a vida eterna, que é o que Deus tem para você, a mesma vida dele, você tem que ir pelo caminho que ele estabeleceu, recebendo Jesus na sua vida. Vamos ver aqui o que Deus também quer para a nossa vida. João 10:10, ele diz assim: o ladrão vem senão, o que o ladrão veio fazer? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, é verdade que o diabo ataca você, que ele nos ataca. É verdade. Ele bota veneno para matar, para destruir, para roubar tudo que você tem. Mas só que nós não estamos à mercê do diabo. Glória a Deus, porque Jesus veio nos dar vida e vida abundante. Amém? Esse é o que Deus quer para você, uma vida abundante. Tá? Nunca mais diga assim: tudo o que Deus quer quando está tudo derrotado. Não, o diabo está lhe atacando, mas Deus veio lhe dar vida e vida abundante. Às vezes eu ficava pensando: o que seria essa vida abundante? Eu já vi até um pregador dizer: gente, é várias vidas. Meu Deus, várias vidas não é, né? Diga. Quando está ruim, deve dizer o quê? Tem uma pessoa que não vai falar, olha, né? Ela está com Deus quer, porque já está ruim. Quando está ruim,
Quando está ruim, você está vendo o que Deus quer. Deus não quer vida ruim. Eu estou mostrando o que Deus quer para você, tá? Então, quando ele diz vida abundante, irmãos, é para cada área da nossa vida. A nossa vida ela é tratada por área. Tem minha área da família, tem minha área da saúde, né? A área da minha vida da saúde. Tenho várias áreas da minha vida, a área financeira. Mas para cada uma dessas, tem vida para você. Tem solução de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos continuar aqui. O que Deus quer para nós? Deus, Mateus 11:28, todo mundo sabe esse, não sabe? O que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então Jesus, o que Ele quer para nós? Ele não quer que a gente entre debaixo de um fardo pesado. Tem gente que não tem alegria de viver. Tem gente que vive debaixo, oprimido. É isso que Deus quer para você? Posso lhe dizer que não. Se você está nessa situação, você precisa ir até Jesus. Ele chama você. Ele quer tirar esse fardo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo, irmão, era aquela cana que botava entre dois bois para segurar, para carregar. Então Jesus, Ele quer tomar esse fardo pesado de você. E o que Deus tem para você é leve e suave. Amém? Você quer isso para a sua vida? Receba isso hoje. Rejeite viver preocupado, rejeite viver na ansiedade. Deus não planejou isso para você. Por isso que Ele criou Jesus. E a gente pode ter uma vida suave, viver o hoje, alegre, feliz com as coisas que Deus deu. Nós falamos semana passada, né, sobre a alegria, a gratidão, a gente agradecer a Deus pelas coisas boas. Isso vai trazer mais bênção para a nossa vida. Então nós precisamos nos libertar dessas coisas e olhar para as coisas boas que Deus está provendo para nós. O que mais eu anotei aqui? É isso mesmo, só isso. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém?